Pânico! Presença ilustre nesse programa, ele que está de volta. Tá de volta, né? Tá de volta? Tá de volta. Assinou contrato ou consta? Ou é frila? É, porque eu não sei. A frila? Não, sem nota. Assinado. Tá assinado? É aqueles que se assinem a qualquer momento acaba, né? Esses contratos novos aí. É. Mas vamos lá. Mas eu guardei a espuminha, aqui. Boa, Constantino tá de volta aqui na Jovem. E você tá fazendo, que a gente saiu de férias agora, né? A gente saiu de férias, eu fiquei sabendo que você ia voltar e tal. Você tá fazendo, você tá na Rede TV? Tô na Rede TV ainda. Você tá fazendo Rede TV? Acabei de participar do Opinião no Ar. Tô fazendo o Jornal da Manhã, terças e quintas, na Jovem Pan, e o 3 em 1 toda tarde, na Jovem Pan. Então você tá fazendo o 3 em 1 aqui à tarde, você tá fazendo o programa da Rede TV, que é o Lacombe, que com você, e no jornal. E no jornal. E tem as partes escritas, né? Gazeta do Povo, Revista Oeste, Notícias do Dia, Diário de São Paulo e a minha live. A minha live no meu canal eu mantenho 3 vezes por semana. Muito bem. Então o cancelamento durou um tempo. Não deu muito certo, Surita, não deu muito certo. Por que você acha que não deu muito certo esse cancelamento, Constantino? O que você analisou? Eu lembro que na época a gente foi aquela histeria, aquela confusão, a tua filha entrou no rolo, eu acompanhei até a tua live, você entrou na sua live à tarde pelo YouTube e tal. Sim. Eu acompanhei aquilo lá, a gente, ficou meio abalado aqui na época. Foi aquela confusão toda, eu acho que foi uma interpretação que as pessoas tiveram e tal. Mas como é que você viu aquele episódio? Você acha que você falou mal determinada coisa que você estava pensando ou tiraram do contexto? O que você acha que aconteceu? Passou agora essa loucura? Eu acho que as duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? A fala foi infeliz quando você vê o trecho, mas dentro do contexto ela tinha uma outra conotação, tanto que minha filha entendeu na mesma hora e todo mundo que viu a live também. Agora, tiraram do contexto, pegaram, distorceram e tentaram fazer uma campanha de assassinato de reputação. Até hoje tem aí os idiotas que repetem que eu faço apologia a estuprador, que seria um crime, né? Agora, isso aí é o seguinte, Emílio, respondendo sua pergunta, eu já dizia isso antes, né? Eu acho que só pode ser cancelado quem dá algum tipo de credibilidade a esses canceladores. Exatamente. Eu não dou, eu acho que eles são um bando de idiotas covardes e tudo. Então, quando você é um lacrador covarde, você vai poder ser cancelado pelos canceladores. Né? Olha, hoje aí eu sei que vocês ficam... O Zuckerman adora ficar lá no meu Twitter vendo com quais tretas eu tô comprando no momento. Então, agora a última foi que eu não tinha visto ainda essa imagem, né? Deve ser o Big Brother número 185, né? O Fiuk, filho do Fábio Júnior, chorando porque é homem branco hetero, né? Quer dizer, é uma geração geleia, é uma geração que deu ruim, Emílio. O pessoal não tem casca grossa, não consegue bancar essa patota da lacração. Então, esse é um rapaz, coitado, que se alguém apertar um pouquinho, ele vai ser cancelado e sair chorando. Mas, Constantino, você acha que isso aí... tem estofo. Perdão, você acha que isso aí é o que você falou, não tem casca grossa? Ou será que tem casca grossa, só que quer fazer bonito na frente das câmeras e mostrar, nossa, como eu sou um bom moço, e se dá bem no final do dia? Não, Morgado, acho que tem as duas coisas, mas olha só, eu até mando um abraço agora que está assistindo a gente, o Augusto do canal Hipócritas, né? Isso é uma turma não só genial no humor, como corajosa. Aí você vai ver a turma do Porta dos Fundos, que encontrou um nicho, tudo bem lá, o pessoal da Globo também, encontrou um nicho, faz lá o humor gourmet, politicamente correto, feito sob medida para esse público da patota, da bolha. É uma opção. Pode ser uma opção mercadológica, Morgado. Agora, ficar bonito na foto, agradar um certo nicho, né? Mas, de novo, eu acho que só de ter feito essa escolha e não a outra, já denota, sim, aí uma espécie de covardia, porque você nunca vai ter independência. Exatamente. Eu posso falar o que eu penso porque eu sou independente, né? E eu provei isso. Agora, essa turma vai ser sempre refém dos inquisidores da era moderna, que são esses caras que, saiu uma vírgula aqui, vou cancelar e destruir a vida. E o cara se submete a isso porque ele precisa ou porque ele não teve coragem de tentar romper com esse troço. Vira escravo, esse que é o ponto. Então, mas nós, seres humanos que somos, Samidana que está, que canceladíssimos sempre cancelados, também, nós temos
a famosa evidência empírica das coisas. Que é o quê? Que é a experiência que a gente tem com cancelamento, seja com cancelamento ou não, tal, não sei o quê. Estava eu, Guga Noblar, ele participa desse programa, a nossa voz da canhota, que eu gosto muito do Guga, a gente senta, discute e tal. E, inclusive eu quero fazer alguma coisa com ele em Brasília e tal. Tem gente que reclama, mas eu acho que a liberdade tem que ser aberta a todo mundo nesse programa. Quando você abre o microfone, abre aqui, tá aberto e cada um fala o que quiser. E é só a liberdade, mais liberdade pode deixar a gente mais tranquilo para ouvir todas as opiniões. E quem não gostar, foda-se, muda de canal e acabou. Sou dessa época. Mas eu estava pensando cá com os meus botões e ele é da turma da lacração, do Fica em Casa, do violino. Do Felipe Neto. Violino? O violino, ele funciona bem. O violino funciona... Vocês lembram da Itália, o violino? Na varanda. Ele funcionou bem um mês, tal, não sei o quê. Aquele clipe bonito, aquela coisa bonita. Parou, São Paulo parou, tal. Ele funciona um tempo. Mas a experiência empírica, a gente olhando, a gente fala, meu, isso aqui não vai dar certo. Exato. Aí as pessoas começam a sair e tal, não sei o quê. Esses caras, eles estão se ferrando agora. Por quê? Porque ele saiu e foi pra praia. Eu fiquei extremamente constrangido, olha, dele ter que se explicar por que ele foi pra praia. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos, Constantino? Mas, Emílio, isso é um bom ponto que você traz. O Luciano Huck passou por isso também no Caribe. O Dória, quando veio pra cá, pra Miami, né? Agora, o ponto é exatamente esse. Quando você faz esse pacto com o diabo, em nome de algum nicho de mercadológico ou de proteção, quando você faz esse pacto com o diabo, é importante você entender que você está alimentando corvos e o corvo vai devorar os teus olhos também. Porque, olha só, todos eles acabam cancelados, né? A própria Lady Gaga já foi cancelada, a outra lá, a bonitona que eu arrumei treta, a Scarlett Johansson, né? Ela já foi cancelada. Então, assim, é uma questão de tempo, porque é uma patota muito radical, muito intransigente em relação aos seus dogmas e suas doutrinas, e vai ser inevitável alguém que aderiu a essa patota ser pego na hipocrisia, porque ninguém vive assim. Tem uma cena do filme que eu gosto muito do Polanski, o Deus da Carnificina, que é o papel da Jodie Foster, que ela diz uma hora assim, nossa, eu não aguento mais, como é cansativo isso. E o isso que ela está se referindo é usar essa máscara constante. Ela é uma pessoa que adora as crianças africanas, escreveu um livro, nunca foi na África, não conhece nada, né? Então, assim, é viver para as aparências, para as imagens. Isso é muito cansativo. Agora, o Guga Noblar ir pra praia, porra, ô Guga, é muito melhor você assumir logo que isso aí não é o fim do mundo e que não é um sociopata quem faz isso. Eu hoje vou receber aqui 11 amigos pra um churrasco e um pôquer. Faz parte da vida, cara. E todo mundo sem máscara. Agora, olha só, o pior não é isso. O pior é o pai dele ficar pedindo o suicídio do presidente. Aí é feio. Então vamos falar de política. Então, mas só um segundinho. Claro. Eu só queria mais uma pergunta filosófica antes de entrar em Bolsonaro, essas merdas. Também não aguenta mais muito isso. Então, quer dizer, Consta, então vamos lá. Porque a gente tinha você ser o que é você ser. Eu sou o que eu sou e acabou. Liberdade. Ou eu tenho o poder de alguma coisa. Ou você tem o poder. E hoje em dia, então, é o parecer. Você tem que parecer ser determinadas coisas para ser aceito e talvez aí quando você pareça ser alguma coisa que você não é, você cai na armadilha e num determinado momento você se ferra, mesmo que você esteja concordando no momento que você pisou ali em alguma coisa, você se ferra também e vai junto do cancelamento. Então é uma coisa difícil, hein? A turma tem que ser bem disciplinada. O exército. Ô Emílio, você toca num ponto... Aliás, eu adoro o programa de vocês, não é à toa, né? Porque é um programa com uma pegada descontraída, descolada, mas fala muito sério, né? E, olha só, essa questão filosófica que você traz, eu acho que é o tema do momento. Porque tem muita gente que tem emprego, tem família, tem filho, o próprio jovem, ele vai se expor e vai ser massacrado, isso vai impactar a vida dele. Então, não é fácil resistir, não. Não é fácil. Ontem mesmo eu assisti a um programa aqui de rádio nos Estados Unidos em que o apresentador dizia exatamente isso. Agora é o momento do heroísmo ordinário. O que ele queria dizer com isso? Cada um de nós vai ter que, de alguma forma, mostrar algum tipo de resiliência em relação a essa avalanche que vem do politicamente correto com a vitória do Joe Biden, né? Então, eles estão assanhados, a esquerda americana está mais ousada,
passada e vai vir agora para se vingar de qualquer um, mais conservador ou à direita. Então, nós estamos vivendo tempos perigosos. Você é cancelado nas redes sociais por publicar uma pesquisa que mostra suposta eficácia de tratamento precoce. Isso é um exemplo. Então, assim, nós estamos vivendo em clima que remete ao 1984, lá do livro do George Orwell. E como é que você enfrenta isso? Em âmbito individual, é muito difícil, porque não é fácil ser corajoso, né? E também é fácil bancar o corajoso quando tem suporte e tudo mais. Agora, na prática, significa que você pode perder emprego, significa que o seu filho pode se tornar um pária na universidade e por aí vai. Então, não é trivial, né? Agora, por que é importante a gente trazer esse aspecto filosófico à tona? Porque foi longe demais. E se todo mundo tem um mínimo de bom senso e apreço pelas liberdades, a começar de expressão, né, que é o que você disse, e eu sou totalmente a favor. Tem que ter espaço para todo mundo mesmo, e eu vejo um bando de gente falando, não vou mais assistir o programa porque tem lá o Guga. Besteira, tem que ter pluralidade. Agora, a turma que tem apreço por isso tem que lutar, porque nós estamos caminhando numa direção em que vai asfixiando, né, jogando para escanteio qualquer um que diverge uma vírgula dessa cartilha, e são pessoas absolutamente intransigentes, que aqui nos Estados Unidos chama da turma woke, né? Não tem uma palavra boa no Brasil para definir essa patota, mas é uma turma que quer degolar cabeças, e se tivesse poder que nem os jacobinos mesmo, ia fazer literalmente, né? Ia ter guilhotina. Então, assim, nós temos que reagir. Eu só consigo ver essa receita, nós temos que reagir. Porque senão, hoje fui eu, ontem foi você, amanhã vai ser já foi o Olavo, aí você vai, mas são radicais. Meu amigo, daqui a pouco está sendo qualquer um aí, o Narlock, o moderado, então não tem jeito. Se você deu a mão, a turma vai engolir o braço e depois o corpo todo. Isso aí. É isso mesmo. Pois não, professor. Certo, Constantino, só para o senhor ficar bem claro, eu fui contra a sua volta e tal. Então, mas o negócio é o seguinte, eu queria vir de política, né? O senhor pode fingir que entende do assunto, mas eu queria saber o que o senhor está achando dessa pressão do impeachment do presidente e se toda aquela manifestação, aquela carreata foi uma pressão para a futura presidência da Câmara, que é dia 1º de fevereiro e tal. Teve carreata, professor? Porque uns 10 carros, mais ou menos? Olha, vamos lá, né? O ministro Paulo Guedes chamou de sabotar a democracia, banalizar dessa forma o impeachment. O Brasil não tem o recall. Recall existe aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que depois de 2 anos no mandato de 4, o eleitor tem o direito, talvez, de reconhecer que houve um erro, né? Quem está insatisfeito com a gestão Bolsonaro é como disse o meu amigo Hélio Beltrão na coluna da Folha de São Paulo. Espera 2022 e mostra isso nas urnas. Agora, demonizá-lo, catar problema com leite moça que não existe, a polêmica falsa é factoide, né? Falar que ele tem que ser banido porque ele é responsável por cada morte na pandemia ou pela situação caótica em Manaus, ignorando o covidão, ignorando que falta oxigênio em hospital em Lisboa. Então, assim, isso tudo está dando muita bandeira, né? Eu acho que essa turma opositora está desesperada. Aliás, a prova disso é criar uma grande polêmica de 2 dias por conta de leite moça, como se fosse o presidente consumindo 7.200 latas de leite moça. Eu até dou um desconto à deputada Sâmia Bonfim, porque ela deve acreditar que é possível um indivíduo comer tanto sozinho. Mas depois você é cancelado, os caras tiram isso aí, os gordofóbicos vão te ferrar, hein? Para de zoar a mamãe brusqueta, velho. Morgado, e agora o Augusto do Perdi seguidor pra caramba por sua causa, vai reclamar. Vai reclamar também. Eu também olha só, eu sou do tempo que algum bullying, né, não pode ser aquela coisa que passa do limite. Mas o bullying, ele é o quê? Ele é um instrumento social pra te manter na linha também, né? Assim, eu também já fui mais gordinho e tem que fechar a boca e fazer isso. É da vida, Agora, o ponto é esse. A brincadeira, só porque a gente não pode perder o humor nunca, né? Não, jamais. Eu detesto, eu tolero tudo, Emílio. Eu tolero até o esquerdismo de um Guga Noblar. Eu não tolero a falta de humor. Pessoas que não têm humor, eu quero distância. Mas respondendo ao professor Papagaio, né? A questão do impeachment ficou muito banalizada. E as pessoas percebem isso, percebem que é um jogo de poder. E isso, para mim, é muito ruim para a própria democracia. Sabe por quê? Porque na hora que a gente precisar dessa arma, como precisou com a Dilma, né, o troço vai estar desacreditado.
Então, eu tenho muito receio disso, né? Eu não gosto do Bolsonaro. Isso é legítimo. Eu acho que ele foi péssimo na gestão da pandemia. Também é legítimo. Agora, ele é culpado por cada morte? Pô, quem diz isso é o governador do estado que está pior do que a nação. Né? O São Paulo, se fosse um país, seria o 14º em termos de óbito por milhão de habitantes. E o Brasil é o 21º. Por que esse governador está dando tanto pitaco e bancando o fodão? Está dizendo que é o cara que entende de ciência e se preocupa com as vidas. Eu não estou entendendo a lógica desse troço. Então nós temos que baixar a bola. Tem muita politicagem, tem muito interesse de olho em 2022 e o Brasil não precisa disso nesse momento. O Brasil precisa de um pouquinho mais de tranquilidade para ver se consegue avançar com algumas reformas, até porque o custo da pandemia é alto, viu? Eu não estou falando só em termos de mais de 200 mil vidas perdidas, estou falando em termos de 5 trilhões de reais de dívida pública. O Sami conhece esses números melhor que ninguém, né? A economia patinando, o desemprego ainda muito alto. Então, olha só, a coisa é feia, a coisa está feia no Brasil. Nós temos que ser realistas, a coisa está muito feia. Vão querer explorar a tese do quanto pior, melhor, de olho em 2022? Isso, para mim, é desumano. Consta, obrigado por você ter participado mais uma vez. Seu papo sempre é bacana. Você sabe que a gente sempre tem o espaço aberto aqui no Pânico. É um programa que a gente tenta levar todas essas coisas de pandemia, esse momento difícil que a gente tá levando aí, na base do bom humor, do fair play. Vamos tentar levar aí com um pouco de leveza esse momento difícil que a gente está passando. E, pô, a sua participação sempre é importante aqui. Tem gente que adora você, tem gente que detesta você, mas sempre é bacana ouvir um cara independente como você e segurou uma barra aí difícil que você segurou. A gente sabe como é complicado estar falando ao vivo, no microfone, e a gente sabe que é difícil esse momento. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Emílio, a oportunidade, a todos vocês. E tinha gente cobrando assim, quero ver perguntar no ar, né, por que não saíram em sua defesa. Saíram, e o Emílio mesmo falou de forma a mais aberta possível, né, e eu não tenho absolutamente nenhum rancor ou ressentimento em relação à própria postura da Jovem Pan, porque eu já disse isso no passado. Decisões empresariais são difíceis quando tem chacais e hienas fazendo chantagem. Então, é do jogo, né? Estamos aqui de cabeça erguida, olhando para frente, e eu fico muito satisfeito de estar de volta a casa e de volta ao programa aí como convidado. Grande abraço a todos.